Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 3. Despeja-se areia sobre um monte em forma de cone, a taxa constante de 1,4 metros cúbicos por minuto. As forças de atrito na areia são tais que a altura do monte é sempre igual ao raio de sua base. Com que velocidade a altura do monte aumenta quando ele tem 1,5 metros de altura? A taxa de variação do volume do cone é dV/dt igual a 1,4 metros cúbicos por minuto. Como o monte de areia tem a forma de cone, seu volume é igual ao volume do cone, que é igual ao produto de 1/3 da área da base vezes a altura. Como o raio da base é igual à altura do cone, V vai ser 1/3, a área da base é πr² e a altura é r, que dá 1/3 de πr elevado ao cubo. O volume e o raio estão variando com o tempo e são funções de t. Derivando a expressão do volume em relação a t e considerando que v e r são funções de t, fica a derivada de v, dv/dt, é igual a 1/3 de π, a constante. A derivada de r elevado ao cubo vai ser 3r², como r é função de t, dr/dt. Podemos cancelar o 3, então fica πr² dr/dt. Resolvendo essa expressão para dr/dt, que é o que queremos calcular, o dr/dt vai ser 1 sobre πr² dv/dt. O valor de dv/dt foi informado e queremos determinar a velocidade com que a altura do monte de areia está aumentando quando r é igual a 1,5 metros. Então, dr/dt vai ser 1 sobre π, no lugar do r, 1,5 elevado ao quadrado, no lugar do dv/dt, 1,4. 1 vezes 1,4 dá 1,4. 1,5 elevado ao quadrado dá 2,25 vezes π. Se eu dividir 1,4 por 2,25, dá 0,62 sobre π metros por minuto. Número 4. Uma jovem com 1,60 metros de altura está correndo a velocidade de 3,6 metros por segundo e passa embaixo de uma lâmpada num poste a 6 metros acima do solo. Encontre a velocidade com que o topo de sua sombra se move quando ela está a 6 metros depois da lâmpada e b a 15 metros depois da lâmpada. Tomando como referência o instante em que a jovem passa embaixo da lâmpada, depois de certo tempo, ela terá se deslocado de uma distância horizontal x. E o topo de sua sombra terá se deslocado de uma distância y. A taxa de variação da variável x é igual à velocidade da jovem. Então, dx dt vai ser 3,6 metros por segundo. Queremos determinar a velocidade do topo da sombra, ou seja, a taxa de variação da variável y. As variáveis x e y são funções de t. Para resolver este problema, precisamos derivar uma expressão que envolva as duas variáveis. Faremos isto utilizando semelhança de triângulos. Como a lâmpada está a 6 metros acima do solo, se traçarmos uma reta paralela ao solo que passa pelo topo da cabeça da jovem, teremos um triângulo com uma base igual a x, e a altura será 6 metros menos 1,6 metros, que é a altura da jovem. Então, a altura desse triângulo será igual a 4,4 metros. Um triângulo semelhante a este tem base igual a y e altura igual a 6 metros. Como são semelhantes, suas medidas são proporcionais. A razão entre suas bases deve ser igual à razão entre suas alturas. Então, x, que é a base do menor, sobre y, que é a base do maior, vai ser 4,4, que é a altura do menor, sobre 6, que é a altura do maior. Multiplicando cruzado, 4,4y vai ser igual a 6x.
Então, o y vai ser 6 sobre 4,4x, ou seja, o y vai ser 1,36x. Derivando essa expressão em relação a t, considerando que x e y são funções de t, fica a derivada de y dy dt. Vai ser igual a 1,36, que é a constante, e a derivada de x é dx dt. Perceba que a velocidade com que o topo da sombra se move não depende da posição x da jovem, depende apenas de sua velocidade. Então, para ambas as posições, ela terá o mesmo valor. dy dt vai ser 1,36 vezes o dx dt, que é 3,6, que dá 4,896 metros por segundo. Problema 5. No problema 4, encontre a velocidade com que o comprimento da sombra da jovem aumenta em cada um dos momentos citados. O desenho deste problema é muito semelhante ao do problema anterior. A diferença é que chamaremos de y o comprimento da sombra da jovem. Como no problema anterior, vamos utilizar semelhanças de triângulos para resolver o problema. Podemos identificar dois triângulos semelhantes na figura. O primeiro tem base igual a x e altura igual a 4,4 metros. E o segundo tem base igual a y, que é o comprimento da sombra, e altura 1,6 metros, que é a altura da jovem. Triângulos semelhantes têm lados proporcionais, então a razão entre suas bases deve ser igual à razão entre suas alturas. Então, x, que é a base do triângulo maior, sobre y, que é a base do triângulo menor, tem que ser igual a 4,4, que é a altura do triângulo maior, dividido por 1,6, que é a altura do triângulo menor. Fazendo a multiplicação aí, 4,4, y vai ser 1,6x, então o y vai ser 1,6 sobre 4,4 vezes x. Se a gente dividir aí 1,6 por 4,4, o y vai ser 0,36x. Derivando essa expressão em relação a t, a derivada de y é dy dt, vai ser igual a 0,36, que é a constante, e a derivada de x é dx dt. Como no exercício anterior, vemos que a taxa de variação do comprimento da sombra não depende da posição horizontal x da jovem, depende somente da sua velocidade, que é igual a 3,6 metros por segundo. Portanto, o dy dt vai ser 0,36 vezes o valor de dx dt, que é 3,6, que dá 1,296 metros por segundo. Agora, tente resolver mais estes problemas.